Se você parar para ler algumas das reviews do Minimalist, você logo vai perceber como a plataforma tem uma certa cultura não dita de como se faz uma análise. Primeiro, você separa a obra em uma série de características. Normalmente coisas como história, personagens, animação e trilha sonora e algumas outras de acordo com o seu gosto. Então, você avalia a obra dentro de cada uma dessas categorias. Se o ritmo da história é bom, se os personagens são bem desenvolvidos, se a animação é fluida e por aí vai. Ao final de cada uma dessas análises, você dá uma nota a um desses pontos. E a nota final da obra vem de uma espécie de média de todas essas notas individuais. Só que esse tipo de análise tem alguns problemas, que surgem por conta das pressuposições que ela faz. Por exemplo, ela pressupõe que todos esses diferentes elementos possuem o mesmo peso sempre. E ela também pressupõe que todas as histórias buscam executar esses elementos de forma igual. Só que a coisa nunca é assim tão simples, porque diferentes histórias têm diferentes prioridades. Se você começar a elencar os elementos mais comuns de um anime, como roteiro, personagens, animação, trilha sonora, cinematografia, temáticas e por aí vai, eu diria que na vasta maioria dos casos, cada obra está preocupada com apenas um pequeno punhado desses elementos. Nesse sentido, eu acho que o Slice of Life, e especialmente a sua vertente Moe, serve de exemplo para o que eu quero falar aqui. Você vai muitas vezes ter quem critique que essas são histórias sobre nada, o que é verdade, mas é verdade porque essas não são histórias preocupadas com coisas como trama ou temáticas. Elas são geralmente comédias, bastante despretensiosas até, que estão mais interessadas em proporcionar alguns minutos de descanso para o espectador. Elas querem te fazer rir, não te fazer ter em mente os 20 subplots e 50 detalhes de world building. Quando você julga esse tipo de obra seguindo aquele sistema do Minimalist, você acaba forçado a dar uma nota relativamente baixa à história, que termina por abaixar a nota final. E eu acho que para muitas pessoas isso pode soar como mais justo ou mais objetivo, só que não é. Nesse ponto, essa nota deixa de ser um reflexo da obra em si, se é que isso é possível, e passa a ser muito mais um reflexo de um sistema que prioriza certos elementos da ficção a outros. Por exemplo, que prioriza roteiro à atmosfera, personagens ao visual, realismo à abstração, fluidez a estilo e por aí vai. É um sistema que inclusive reifica certas categorias, como se elas fossem coisas que existem na realidade concreta, e não elementos que estão sempre em diálogo com outros elementos da obra. Personagens, por exemplo, as pessoas tendem a ter muito claro o que é um bom personagem. É um personagem que é complexo, que é tridimensional, que passa por um arco de personagem, que se desenvolve e muda conforme a história avança, e por aí vai. Mas se você perguntar para as pessoas de onde elas tiraram esse arquétipo e o que torna ele objetivamente melhor do que qualquer outro, bem poucos vão ser capazes de dar uma resposta satisfatória. Pior, alguns talvez até perguntem que outro? Como se aquela forma que eu descrevi fosse a única possível de se fazer um personagem. Mas claro, não é. Você pode ter bons personagens arquetípicos, algo que inclusive favorece a interação entre esses múltiplos personagens, especialmente no âmbito da comédia. Você pode ter personagens que não mudam e não evoluem, porque não precisam evoluir. Talvez porque são uma idealização de como as pessoas deveriam ser, ou porque são catalisadores da mudança de outros. Para saber se um personagem é bom ou não, você precisa entender qual é o papel dele naquela obra, para que exatamente ele serve e o que a obra queria colocar nele ali. E o mesmo pode ser dito para todas as demais categorias. Daí eu dizer que esses múltiplos elementos estão em constante diálogo. Só que aí você adiciona ainda um outro nível a essa complicação toda,
quem assiste. Assim como diferentes animes se importam com diferentes elementos, também diferentes espectadores se importam com diferentes elementos. E se você parar para pensar agora mesmo, provavelmente vai perceber, se ainda não o fez, que você gosta muito mais quando histórias focam em narrativa, ou em personagens, ou em atmosfera, ou você gosta mais da animação, da trilha sonora, da paleta de cores, do visual e por aí vai. Eu mesmo sou do tipo que tende a preferir temática acima de qualquer coisa. Se uma história tem temas interessantes e me faz refletir sobre alguma coisa, eu tendo a gostar ou no mínimo a ser bem mais leniente com possíveis defeitos. Eu adoro Sword Art Online, porque vejo na franquia algumas discussões bastante válidas sobre a relação entre o real e o virtual. E não por acaso uma obra tão pesadamente temática como Kino no Tabi é a minha favorita. Outras pessoas terão outros interesses. Pega a comunidade Sakuga, por exemplo. Você vai ter muitos animes sendo elogiados não por terem um bom roteiro, personagens bem desenvolvidos ou o que quer que seja, mas porque tem uma animação fluida e detalhada. Eu inclusive vejo que há certa sobreposição entre os conhecimentos e a bagagem cultural de cada um e aquilo com o qual eles mais se importam na ficção. Por exemplo, um músico pode se importar bastante com a trilha sonora, um cineasta pode se importar mais com cinematografia, composição de cena, direção e semelhantes. E provavelmente não é coincidência que alguém de humanas tenha mais interesse em temáticas. Quando você avalia uma obra usando de alguma listinha pré-montada de pontos que ela precisa satisfazer, você não apenas apaga as próprias intenções da obra, como você também deixa de levar em consideração que diferentes pessoas têm diferentes interesses. E nisso, o que é um defeito para uns pode não ter a menor importância para outros, ou até mesmo ser uma qualidade. É por isso, aliás, que nas minhas indicações eu sempre busco explicar qual o apelo de cada obra, para que cada um decida se ela corresponde aos seus interesses ou não. O que nos leva à problemática final. E quando o que uma obra quer mostrar e o que uma pessoa quer ver entram em conflito? Fica com essa provocação aí que semana que vem eu falo um pouco mais no assunto.